A gente entrou no mês de abril em 2024 sem saber quais serão os confrontos da Copa do Brasil, porque a CBF ainda não sorteou, mesmo já conhecendo todos os times que estão classificados para a terceira fase da competição, sem saber datas, horários e locais e as transmissões da Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo que há 2 semanas a gente já saiba a tabela da Libertadores e também a tabela da Copa Sul-Americana, que são os maiores entraves para a formulação da tabela detalhada do Campeonato Brasileiro. No caso da Série B, que começa depois e que até agora não tem uma definição oficial sobre os direitos de transmissão, eu até entendo. Mas no caso da Série A do Brasileirão, como explicar para o torcedor que quer se planejar para ir a um jogo do seu time de coração ou ainda viajar, comprar passagem, hospedagem, ele não tem o direito de saber, faltando menos de 2 semanas para o início da competição, em que dia, em qual horário e em qual local ele vai ter que viajar para ver aquele time jogar. Eu sei que a lei muitas vezes fica do lado da CBF. Por exemplo, a nova Lei Geral do Esporte estabeleceu uma diminuição do prazo para a tabela básica. Antigamente, pelo Estatuto do Torcedor, eram 60 dias, agora caiu para 45 dias com a Lei Geral do Esporte, que também não fala nada sobre o quanto você tem que ter de antecedência para divulgar a tabela com as datas e horários. Mas mesmo que a lei permita isso, o que é mais interessante fazer com o futebol brasileiro, com a principal competição nacional? É apenas cumprir estritamente o que a lei permite ou fazer o melhor produto possível para o torcedor? Afinal de contas, estamos vivendo uma era de negociações, de discussões sobre o futuro do Brasileirão, 2 blocos comerciais, muita gente falando em liga, que a gente sabe que no fim das contas não vai sair, e a CBF, que hoje é a responsável por esse produto, não consegue dizer ao seu torcedor, ao torcedor dos seus clubes, os clubes que fazem o futebol serem fortes, porque se o Brasileirão vale 2 bilhões de reais por ano só com direito de transmissão aqui no Brasil, é pela força dos clubes, não é pela CBF. É lamentável que a gente chegue já praticamente ao dia 2 de abril na expectativa para saber se é nesta noite, é na próxima ou lá na quinta-feira que a gente vai conhecer finalmente a tabela detalhada de algumas rodadas, para saber quando serão os jogos de sábados, domingos, segundas e etc. É triste que seja assim, porque o Campeonato Brasileiro precisa ser um produto melhor. Pegue a Premier League como exemplo. Faltando mais de um mês para começar o campeonato lá no meio do ano, você já sabe quais serão os jogos e quais serão as transmissões lá na Inglaterra. Que pena que a gente não consiga evoluir nesse sentido.